Fala, gente, graça e paz. Continuando aqui para constar a nossa segunda parte da nossa terceira aula, livros históricos, ok? Então vamos lá. Eu falei aqui sobre Salomão, verificamos aqui os reis, né? Do Reino do Norte e do Reino do Sul, esse reino do reino dividido, os dois reinos, né? É interessante que no livro de 1 Reis tem alguns episódios assim que nós já ouvimos, né, analisamos, às vezes ouvindo na igreja, em estudos. Por exemplo, no capítulo 13 de 1 Reis, nós temos aquele episódio do profeta de Judá, que ele sai de Judá, sai do reino do sul, né, reino de Judá, e vai até o reino do norte em Betel. Betel era a cidade, né, do rei Jeroboão. Era onde Jeroboão ficava, né? A capital do reino do norte era Samaria, mas Betel era o local onde Jeroboão ficava, a casa do rei, né? Então saiu lá o profeta. Alguns conhecem como a história do profeta novo e do profeta velho, mas aquele profeta, quando ele chegou lá, época aqui de Jeroboão, né? Primeiro rei aqui, Jeroboão I, capítulo 13, 1 Reis. Aí o profeta, ele chega lá e fala o seguinte, capítulo 13: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Do versículo 4 em diante, nós vamos ver o rei Jeroboão estendendo a mão e falando ali para os soldados, os guardas, falando assim: prenda ele, né? Prendei-o. Aí sabe o que aconteceu, diz a Bíblia? A mão de Jeroboão ressecou na hora, ficou dura, não conseguia voltar a sua mão. Aí Jeroboão olha para o profeta, que aqui não aparece o nome dele, nós conhecemos como profeta novo, e fala assim: homem de Deus, ore a Deus para que torne a restituir a minha mão. Aí o profeta orou a Deus e a mão dele voltou, se tornou normal, né? Havia uma ordem aqui para ele não voltar pelo mesmo caminho, não comer nada, não ficar ali. Depois apareceu o profeta velho. Pega o texto e lê, para você ver a história, né? O que eu achei interessante aqui é que ele profetiza sobre Josias, o rei Josias, entendeu? E o rei Josias, ele só vai aparecer
lá em 2 Reis, no capítulo 22. Ó, época de Jeroboão e de Roboão, esse profeta, ele profetiza, fala que Deus iria levantar na casa de Davi, o reino de Judá, né? Iria levantar um rei chamado Josias. Ó, Josias tá aqui na parte de baixo, ó. De Roboão, ó. Vamos contar por Roboão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Foi o 16º rei. E se cumpriu a profecia. Rei Josias, ele botou para quebrar contra a idolatria, o culto a Baal. Foi um negócio fora de série, né? Continuando, então nós vimos 1 Reis capítulo 13. No capítulo 14 tem outro episódio também interessante, quando Jeroboão, ele manda a sua esposa, o filho de Jeroboão, chamado Abias, ficou doente, e Jeroboão queria consultar ao Senhor, a Deus. Só que ele não tinha nenhum papo com Deus. E havia um profeta chamado Aías. Alguns chamam de Aías, que já era um profeta já velhinho, já estava já cego, né? Aí Jeroboão virou para a esposa dele e falou o seguinte: se disfarça e vai lá até o profeta Aías e consulta a Deus para ver se nosso filho vai ficar, se ele vai viver, se ele vai ser curado. Aí a mulher se disfarçou todinha, sei lá, botou uma peruca, alguma coisa lá, uma roupa diferente lá, né? Ajeitou a cara lá e foi. Quando a mulher botou o pé, botou o pé na aduela lá na entrada da porta lá, o profeta Aías, homem de Deus, falou assim: entra, mulher de Jeroboão, porque você tem se disfarçado. Entra, mulher de Jeroboão. Deus mostrou a ele na hora. Deus mostrou, capítulo 14, é interessante, né? Lá para o capítulo 17 é que vai aparecer para nós o profeta Elias, lá no reinado de Acabe, né? E o profeta Elias, ele tem toda a história dele. Por exemplo, ele aparece no capítulo 17. No capítulo 18, nós temos o episódio com os profetas de Baal, né? E nós vamos ver que Jezabel quer matar Elias, aquela história que nós conhecemos, quer matar Elias. Elias foge, né? Vai para o deserto, depois vai para uma caverna. E no capítulo 21, depois eu vou voltar para o 19, o 21 tem aquele episódio da vinha de Nabote, que o pessoal só conhece o episódio ouvindo o hino. E o hino conta a história errada ainda, né? Porque na realidade a vinha de Nabote, realmente Nabote não quis vender para Acabe, mas Jezabel foi lá e mandou matar Nabote. Armou uma conspiração contra ele e foi apedrejado. E tomou a vinha de Nabote e deu para o seu esposo, o rei Acabe. Jezabel, a feiticeira, a macumbeira. Nada contra os macumbeiros, entendeu? Né? Nós estamos falando aqui da questão bíblica, que era esse o posicionamento dela, né? Ela era uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, era uma mulher bruxa, vamos assim falar, né? E que era contra
o povo de Deus e contra os princípios divinos. Vamos lá. No capítulo 19, quando Elias está na caverna, que Deus vem até ele numa brisa suave, ele entende que era Deus. No versículo 15, versículo 16, Elias recebe uma ordem do Senhor. A ordem era para ungir 3 pessoas. Ungir 3 pessoas. Quem? Deus falou assim: Elias, você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Também você vai ungir a Jeú. Jeú era um capitão do exército. A Jeú, rei sobre Israel. E você também vai ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. Quando Elias sai dali, a primeira pessoa que ele encontra é Eliseu. A unção de Eliseu não foi com óleo, não. Elias pegou a capa dele e jogou em cima de Eliseu, né? Eliseu ali se despediu ali da família e começou a acompanhar a Elias. Entendeu? Quando chega no capítulo 22 de 1 Reis, nós temos uma aliança de Josafá com Acabe. Uma aliança de Josafá com Acabe. Josafá, o 4º rei de Judá, enquanto que Acabe já era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já era o 8º rei de Israel. Entendeu? Então, nesse capítulo 22, temos a aliança, era a guerra, e tinha Acabe, né? Tinha lá um monte de profeta lá, né? Vamos consultar a Deus. Aí chegou um monte de profeta e começou a profetizar. Vai que a vitória é certa. Vai dar tudo certo, né? Teve um que até fez um chifre de bronze. Negócio de chifre na época simbolizava poder, poderio, reino, um rei, império, né? Fez lá um chifre de bronze, botou na cabeça e falou: com esses você vai vencer a guerra. Aí Josafá olhou para Acabe: rapaz, não tem mais nenhum profeta aqui não, profeta de Deus não, né? Aí Acabe olhou para Josafá: rapaz, tem um aí, mas eu não gosto dele não, ele não profetiza coisa boa. Vamos continuar, vamos dar uma pausa no vídeo aqui, amém? Deus abençoe a todos.